dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, nosso anjo da guarda, nossa Mãe Maria, em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudo desta noite. Assim seja. Lógica da Previdência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10, 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de precauções e perigos à simples criança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada em um espírito que eu tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a ti mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da paz, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de vossa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. Dando continuação à nossa revisão, a gente parou a semana passada com a condição da psicosfera tóxica. A gente viu que vai absorvendo energias e fluidos negativos que vai gerando essas inquietações, e à medida que o fluido vai se acumulando, a gente vai ter essa psicosfera tóxica, em que ele fala, causando instabilidade emocional, ora com inibição, apatia ou melancolia, ora com exacerbação do ânimo, excitação com agressividade, iniciando os quadros de violência. Então, entende como é que a coisa acontece, sabe? A pessoa entra nesse momento que a gente chama de inquietação, né? Com desconfianças, insegurança, doença flutuante e insucesso. Isso vai gerando cada vez mais incertezas. Então, diante das incertezas, a pessoa começa a duvidar de tudo, sabe? E tem três coisas aí que acontecem que é interessante, porque a casa mental, quando ela fica tomando conta desse monoideísmo, e que ele começa a ter acesso a departamentos da minha casa mental em que eu não gostaria que fosse invadida, mas terminam sendo invadida e eu entro cada vez mais em conflito comigo mesmo. Então, três coisas acontecem, sabe? A primeira delas, e que é uma das coisas que a espiritualidade mais trabalha, é afastar você do que é edificante. A pessoa não consegue ter leitura edificante. Ela começa a ler, começa a vir um monte de pensamento, entendeu? Eu falo, eu não consigo, eu leio, quando cheguei assim embaixo, eu não sei o que eu li em cima. Porque ele não consegue manter o foco. Para manter o foco em qualquer coisa que eu vá refletir, eu tenho que desligar as colaterais. Foco não é eu ficar mirando só no objetivo. É eu desligar tudo que tem em volta para ficar só uma que eu vou justamente concentrar nela, sabe? Como ela tem acesso à minha casa mental em departamentos até que eu não gostaria que tivesse, então ele começa a projetar ideias, entende? Contraditórias, ou às vezes até mesmo ideias que me sejam até daquilo que eu gosto, entende? O importante é eu não conseguir focar no que é edificante. Porque se ele consegue focar no que é edificante, ele começa a se desligar da casa mental, da espiritualidade inferior. Então a leitura ele não consegue. Oração, a mesma coisa, ele vai fazer oração, terminou a oração, mas não sabe nem o que é que orou. Ele, quando vem para uma reunião dessa, tem alguma coisa que aprofunda, ele entra em sono, não consegue manter a atenção, entende? Por quê? Porque ele faz de tudo para que o intercâmbio mental com a polaridade negativa tenha cada vez mais força e vida em cima da casa mental daquele que está querendo dominar. Então é muito interessante, entende? Você vê pessoas que às vezes a gente convida para um estudo mais edificante, entende? Eles me falam, isso aí é muito complicado para mim, entende? Isso eu não entendo. Como que não entende? A gente está falando da lei de Deus. A gente fala de Jesus. A gente fala de filosofia que está no livro dos Espíritos.
A gente fala de trabalho de neurociência. A gente fala tudo que vai gerar aproveitamento para a pessoa. E a pessoa, não consigo, não dá para mim, sabe? Isso mostra que ele está sob um domínio de algo que está impedindo ele de vencer dificuldades na vida, sabe? Porque a pessoa que tem que vencer, é como está no livro dos Mensageiros lá, entende? Para você galgar alguma coisa superior, é preciso esforço, suor e lágrima. Sem isso, você não vai acessar nada que é superior na sua vida. Então a pessoa tem que esforçar. Esforço é eu tirar energia para usar na minha vontade com um objetivo que eu quero alcançar. E aprenda, esse esforço, ele não vem por acaso. Ele nasce de um negócio chamado fé. É o sentimento de fé que vai te dar a energia para que a sua vontade seja atuante. Aquela pessoa que está dizendo que não tem condição, que não está fazendo esforço, ele não está usando da fé que está ao alcance dele. A fé humana dele está comprometida. E está comprometida por quê? Porque a casa mental dele está sendo invadida por pensamentos exteriores que estão gerando perturbação na cabeça dele. Então a pessoa se afasta do que é edificante. Ele é aquela pessoa que fica que nem com os outros, é uma Maria que vai com as outras, está entendendo? Ele fica na superficialidade da coisa, em que você fala 2 e 2 são 4, ele faz 4. Se você disser 4 e 4 é 8, ele faz eu não sei. Ele só quer ficar no 2 e 2 é 4. Apelou um pouquinho mais, não, isso não é para mim. Você acha que uma pessoa desse jeito vai conseguir construir algo de bom na vida dele? É impossível isso acontecer. Então, se afasta de coisas edificantes. Outra coisa que eles fazem com que a pessoa se afaste, entende? É do auxílio ao próximo. E muito pelo contrário, entende? Ele, além de não auxiliar, ele perturba o próximo. E entenda que o próximo que eu estou falando é o pai dele, é a mãe dele, é a mulher, é os filhos, entende? É aquele que dorme com ele, está na casa dele, come com ele, toma banho, está lá com ele. Esse próximo, ele se desinteressa. Porque ele vive da desconfiança, tá entendendo? Ele vive de insucesso, ele vive de incertezas. Então, como é que eu vou confiar mais de fulano e ciclano? Porque ele gera pensamentos contraditórios. Então, a capacidade de se dedicar ao próximo fica cada vez mais restrita. Porque ele fica pensando só no egocentrismo dele, com os conflitos que ele está tendo, com a perturbação que está chegando até a mente dele. Então ele não quer saber mais dessas coisas, ele vai se desconectando, entende? E é interessante, porque a própria família vê isso. Mas meu marido não era desse jeito, doutor. A gente conversava, tinha diálogo. Agora não. Está todo esquisito. Entende? É interessante essa palavra esquisito, como a gente escuta no consultório da gente, sabe? Então ele sai de caminhos edificantes, ele não se envolve mais com profundidade para ajudar ao próximo, sabe? E outra coisa que é prioritário, sabe? Ele se afasta da oração essencial. Porque se ele for orar, ele sai do que é negativo e vai cair no que é positivo. Então a oração dele não é uma oração que Deus espera que os filhos dele façam. É uma oração que a gente chama de egóica, visa o ego. Então ele quer que ele ora para que Deus, Jesus, os Espíritos, os outros resolvam o problema deles. É impressionante como a gente está aqui na casa. Você ora por mim, para quê? Para me ajudar a vencer. Ajudar o quê? Que ele não está fazendo nada. Ele ora para Deus para que Deus tire a pedra do caminho, tire os problemas, como se fosse Deus que tivesse colocado o problema lá, sabe? Ele quer que Jesus venha afastar os problemas dele.
Entende? Quer que a espiritualidade resolva. Por quê? Porque está dando tudo errado na minha vida. Faz uma prece, vou tomar uns passos para tirar os carregos. Por quê? Porque não dá nada certo, o emprego não é bom, entende? Eu estou conflito. Isso é a oração improdutiva. Se Deus deixa um problema chegar para o filho dele, é porque o problema é do filho. E é o filho que tem que resolver. A oração é essencial. Você vai pedir luz e força para que você vença a dificuldade. É essa oração que Deus espera. A gente sempre tem falado para vocês isso, está lá no livro dos Espíritos, eu já li isso para vocês várias vezes. A oração só traz duas coisas para você. E não queira outra, porque não vai trazer. É luz para que você tenha um entendimento profundo do problema e você vá se movimentando em busca de você mesmo resolver, e força para que você vá resolver com determinação hoje, amanhã e sempre, para que você saia vitorioso. É por isso que você precisa esforço, suor e lágrima. Sem isso, meu filho, se você está querendo outro caminho, esqueça. Esqueça, porque você não vai conseguir. E o que é mais interessante, sabe? A espiritualidade inferior, ela sabe disso. Sabe disso. E a pessoa, quando chega na casa espírita pedindo oração egóica para que os outros resolvam o problema dele, entendem, que tem as preocupações dele, o que é que eles fazem? Vamos afastar um pouco. Deixa ela achar que está tudo resolvido. Deixa ela achar que os outros resolveram o problema. E se afastam. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque depois que a pessoa se sente liberta um pouco da energia negativa, ela não tem que fazer nada. Foi os outros fizeram para ela. Então, do jeito que ela está, tá bom. Por que ela vai mudar? Não tem mais um problema. Então, ele do mesmo jeito que chegou, se afasta. Ou da casa espírita, ou da igreja, ou do templo, ou seja lá o que for. Porque ele agora está bom. Aí se afasta. Quando se afasta, eles chegam tudo junto de novo, perturbando. E aos poucos ele vai sentindo aquilo e sentindo cada vez com mais intensidade. Porque aprenda, toda doença, quando retorna, ela sempre retorna pior. É sempre desse jeito. Então volta e volta pior. E o que é mais interessante, além de voltar pior, ele olha para trás e ainda diz do ponto de vista egóico, porque são eles que estão influenciando ele, diz, olha, nem resolveram o teu problema, tá? Eles te enganaram lá. Tu acreditar se fosse de boa fé. Fizeram alguma coisa para tu melhorar um pouquinho, mas o problema continua, aquilo não vale de nada. E algo que poderia ser extremamente educativo e instrutivo para ele, fica desvalorizado. Então é assim que a coisa acontece, sabe? Então quando você estiver passando alguma dificuldade, que você for fazer uma oração para Deus, põe isso na tua cabeça, tá? O problema é teu, não é de Deus. Entenda, Deus, é como Jesus falou, Ele é amor, mas é amor por excelência. Deus não tem dor, não existe dor e sofrimento no reino de Deus. Se você está tendo dor e sofrimento, é porque você se distanciou desse reino. Entende? Porque é lá como está na 614 do Livro dos Espíritos, que é a lei natural, é a lei de Deus. A única que vai nos trazer felicidade. É ela que mostra o que você deve e que não deve fazer. E quando você não faz, você causa infelicidade para você. Então, se eu estou sentindo infelicidade, foi porque eu me distanciei da lei dele e estou sofrendo de acordo com o mal que eu fiz para mim mesmo. Então, esse mal está comigo, porque ele é meu. Então, peça a Deus luz, para que você entenda melhor a lei dele e como você deve fazer para se superar. Peça a esse Deus força, para que você, usando a sua vontade, seja reabastecido com energia, para que continue sendo atuante, você não fraqueje no meio do caminho.
Essa é a oração que a gente tem que fazer para Deus. E é essa oração que aquele que está sendo influenciado negativamente não vai fazer. Então, ele foge do que é edificante. Então, ele larga o próximo de lado. Então, ele não faz a oração correta. Os pensamentos chegando. Energia negativa sendo projetada. Energia negativa sendo criada por ele. Ele vai se intoxicando com essa energia e vai infiltrando em todo canto onde ele está as próprias energias negativas dele. Que é o que a gente chama de ideoplastia. Então, o que é que acontece com isso? Produção se considera tóxica. É isso que ele está dizendo. Entendeu como é que é a coisa? Então, o que é que acontece? Ele vai acumulando de energia negativa, sabe? Ele vai perdendo a perspectiva de um amanhã bom. Ele vai sentindo a dificuldade cada vez mais tomando conta dele na vida presente, sabe? Então, o que é na essência dele começa a aflorar de uma maneira mais intensa. E entenda isso que eu estou falando na essência da pessoa, porque também não é muito difícil, não? Todos nós temos uma personalidade. Todo mundo sabe disso, né? A personalidade de cada um de nós é a junção de emoções, cognições, que são conhecimentos, e condutas, que geram um comportamento. Então, as emoções que você tem, com os conhecimentos que são seus, com as condutas suas, geram um comportamento. Esse comportamento é a personalidade da gente. Essa personalidade ela é constituída de uma parte da medicina que a gente chama de genética e outra parte que é de aprendizado da vida atual. Então, eu tenho um componente que eu trago com a genética que para a gente sabe que isso vem dos instintos de encarnações anteriores. Isso a gente chama de temperamento. E a parte aprendida, que eu tive em casa, com meus pais me ensinando, desde a primeira infância, na sociedade, na segunda infância, quando eu comecei a ter minhas experiências da sexualidade, que vai trazer também muitas lembranças minhas. Então, essa parte que eu estou aprendendo, a gente chama de caráter. Você tem uma parte fixa, temperamento, e tem uma parte que você está construindo, que é o seu caráter. E por que é importante isso? Porque essa parte que você está construindo, que é o seu caráter, ela entra em xeque por causa da energia negativa. Entenda que ele vive nesse ambiente aqui cada vez pior, de desconfianças, inseguranças, doenças flutuantes, insucesso e de incerteza. Isso é o caráter dele que está totalmente comprometido. A vida presente dele, entende? Ele está entregue só a dificuldades e incertezas. Então, o que é que acontece com isso? O teu caráter que vivia naquela balança que Deus se ajuste, né? Está o teu temperamento, está a aprendizagem, para que você aprenda e vá corrigindo seu temperamento, e aqui vai, né? Aqui se destrói. Aqui se exalta. E o meu temperamento começa a fazer parte mais atuante da minha vida cotidiana. Entende como que é a coisa? Se estava balanceado no equilíbrio entre o temperamento e o caráter, para você aprender e sair resolvendo seus problemas, corrigindo o seu temperamento, modelando novas informações em cima daquilo que você já tinha de vidas anteriores, para você sair dessa encarnação melhor do que quando chegou, isso sofre uma ruptura, porque o caráter fica totalmente desacreditado e inseguro, ele duvida de tudo, e o temperamento dele, que é onde estão os instintos, começa a vir à tona. E a gente estudou aqui que a gente tem 4 tipos básicos de temperamento. Se você quiser estudar, vai ter uma infinidade. Mas a gente resume em 4 para que você entenda que aqui está o contexto da grande maioria, sabe? Você tem aquele temperamento que a gente chama de sanguíneo, né?
aquele temperamento que são pessoas que, como eu uso essa palavra aqui, mais de excitação, ou de agressividade. Tem aqueles temperamentos que são mais fleumáticos, que é passivo ou melancólico. Então, dependendo do seu temperamento, dos conflitos que você tinha no ontem, eles começam a aflorar. E 2 comportamentos vai surgir nessa tua personalidade. Porque, como eu te falei, a tua personalidade tem temperamento, caráter, cada um tem emoções, conhecimentos e condutas. As condutas, emoções do caráter e conhecimentos ficam comprometidas. Então, as emoções, cognições e condutas do teu temperamento ficam afloradas. Então, se você é bilioso ou se você é sanguíneo, entende? Você vai ser pessoas que vão ficar mais excitadas e agressivas. Em contrapartida, se seu temperamento ele é mais melancólico para o lado da tristeza ou fleumático para o lado da passividade, você se recolhe, fica introvertido dentro de si. Entende? Então, essa energia tóxica faz com que você modifique o seu comportamento. Porque as suas emoções ficam muito comprometidas com isso. É por isso que ele fala aqui, então ou você entra numa fase de irritação e de ansiedade, com excitação e agressividade, ou num quadro que a gente chama de apatia e melancolia, que é um quadro mais depressivo. Aí isso vai dar início para a gente chamar das neuroses. Entenda a definição de neurose como neuroses são conflitos afetivos e emocionais, entende? Que eu não dou conta, mas que a minha consciência está íntegra e o meu padrão mental está conservado. Olha como é interessante. Então você vai ter uma série de perturbações emocionais. Você está consciente daquelas perturbações. Aquilo te incomoda que você não consegue controlar, porque você fica ansioso e irritado, ou fica depressivo. Mas a tua mente está íntegra, sabendo de tudo que está acontecendo. E é aqui que a gente tem uma grande chance de ser educado. Porque se emoções e afetividades é o que eu sinto, compreenda. Entre o que você sente, que você não controla, e o que você vai fazer, que você controla, existe uma lacuna, chamada de liberdade de ação. Você não controla o que você sente, mas você controla o que você vai fazer com aquilo que você sente. E você está consciente, e seu padrão mental está íntegro. Então, isso quer dizer o seguinte: quando você entra nessas fases de melancolia, de apatia, se introvertendo e querendo se isolar, você tem sua consciência íntegra para saber que isso que você sente não é bom, te perturba, mas você pode fazer diferente com aquilo que você está sentindo. E aí começa o grande erro do ser humano. Porque o ser humano, ele é tão medíocre. A palavra é essa, medíocre. Porque ele ainda não acordou para a vida, para entender que nós estamos aqui não para fazer o que a gente gosta, não para fazer aquilo que a gente quer. A gente está aqui para cumprir dever. Porque quando a gente faz a oração do Pai Nosso, mas você não sabia nem falar, também estava falando a oração do Pai Nosso, estava escutando, já, como espírito imortal estava lá dentro. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Não é assim que a gente faz? Aí a gente fala para a pessoa: mas então você faça isso. Não tem vontade. Você não está aqui para ter vontade. Você está aqui para adequar a sua vontade na vontade de Deus. Tanto é que no Pai Nosso você pede para que seja feita a vontade de Deus e não a sua. Ou no
no Pai Nosso você diz, seja feita a minha vontade e a tua não, Pai? Você entende como é medíocre? Pois é desse jeito, sabe? A vida é assim. Então a pessoa, ela acha que aquilo que ela sente e que ela gosta, ela não quer nem saber se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Ela não pensa no que vai fazer com o que ela sente, com o que ela gosta. Ela se acha no direito de já ter, dane-se o mundo. E ela vive desse jeito, para ir atrás do desejo e do gosto dela. Aí quando a doença chega, que chama no reino e a pessoa tem que fazer diferente, eu não tenho vontade. Eu não sei como fazer. Sabe? Ele tem vontade. Ele não quer usar. É diferente. Totalmente diferente. Porque, entenda, Deus deu a inteligência para o homem para isso. Para ele progredir. A gente sempre fala que a gente está ocupando um corpo para usar a sensualidade desse corpo e trabalhar sentimentos. No início o homem só tem instintos. Quando avançados e corrompidos tem sensações, que são emoções. Quando instruídas e depuradas, vai ter os sentimentos espirituais, gente. Como é que eu vou instruir e depurar uma emoção? É eu analisar o que eu estou sentindo e saber que eu não vou ser responsável e nem controlar o que eu sinto. Mas eu vou ser responsável e controlar o que eu vou fazer com o que eu sinto. Porque é para isso que você veio na Terra. Trabalhar sentimentos. Então você tem que instruir o que você sente. Você tem que depurar essa emoção sua, sabendo se é positiva ou negativa. Porque se você fizer isso, você está trabalhando sentimentos com o seu espírito imortal, gente. É para isso que tu está aqui, meu. Aí quando chega o conflito, a coisa, não consigo, não é isso que eu quero, então não vou fazer. Fica nem menino birrento, batendo no chão, eu quero, mas não dá, né? Não dá. E o pior é que ainda vem com a oração egóica, querendo que os outros vão resolver o problema dele, meu. Vê se vai dar certo um negócio desse. Então a pessoa tem que ter um pouco de bom senso, sabe? Sair da mediocridade e ver, poxa vida, pois é mesmo, eu não sou responsável pelo que eu sinto, mas eu posso fazer diferente do jeito que eu estou sentindo aí. Então, se eu estou entrando em apatia, eu não vou me deixar entrar por apatia, eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Se eu estou tendo tristeza, puxa, será que só tem tristeza em volta de mim? Eu estou vendo todo mundo alegre, adiante eu bati o fora, eu estou ferido ainda. Pô, meu, então, se está desse jeito, por que é que eu não vou fazer alguma coisa para ir em busca de alegria também? Eu tive tantos sonhos na minha vida, Deus me deu tanta coisa boa, entende? Porque a vida é isso, a vida é 10% do que me acontece e 90% daquilo que eu faço diante dos acontecimentos da vida. Então eu vou ficar me entregando por uma tristeza que não tem boca, eu não vou me entregar para um negócio desse. Entende? Reage. Entende? Mas vai agir com lucidez daquilo que você está fazendo. Senão não vai dar certo, gente. Então, se você é uma pessoa que só sente e já faz, sente e já quer e não questiona nada, não aprende nada, você tem que mudar. Você tem que mudar. O outro não é responsável por isso. Porque eu sei o que eu sinto, você sabe o que você sente, cada um sabe o que sente, cada um tem o seu sentimento, cada um tem sua evolução. Então faz a tua parte. Acorda para essa verdade. E começa a tomar uma iniciativa de gente. De gente. Estou irritado, estou eufórico? Não. Por que é que eu vou ficar irritado? O que é que a irritação vai trazer de bom para você? O que é que a ansiedade doentia, que vai fazer você perder a perspectiva de um amanhã bom, vai trazer de bom para você? Não vai trazer nada, gente. Então, é nessa psicosfera tóxica que a gente está.
que vai se desencadear esses problemas que a gente chama de neuroses. E é aí que está a consolidação da obsessão. É quando a neurose se instala. E é como eu tenho falado para vocês, sabe? A gente trata muito mais de obsessão no nosso consultório do que na casa espírita. Porque a pessoa, quando está com seus transtornos depressivos, de ansiedade, ou transtorno de estresse, passando por irritabilidade, eles vão logo no consultório. Quando eles não querem ir, a família leva na marra, tá entendendo? E vai lá procurar tratamento. E encontra. Porque a gente já viu, estudou, que quando você está absorvendo essa psicosfera tóxica, ele fala no livro textualmente, começa a ser danificado as células sensoras e os condutos neurológicos. Lembra que a gente falou isso aqui? Célula sensora é a capacidade de você sentir com o corpo que você tem, que é captado pelas células sensitivas do seu sistema nervoso. E os condutos que ele fala é a parte elétrica do cérebro. Então, a parte bioquímica e a parte elétrica do seu cérebro começa a ficar comprometida. Todo o quadro de neurose tem isso. Então, o que é que você faz? Está faltando neurotransmissor, você toma neurotransmissor para o pior. Ele está depressivo, vai tomar remédio, vai melhorar? Vai melhorar. Vai resolver o efeito? Não. Não resolve, porque a causa não depende disso. Entende? Então, a gente trata e explica. Você vai tomar remédio e vai entrar em equilíbrio. Para que diante desse equilíbrio, você modifique a maneira de viver e de interagir com a vida. Porque se você não mudar, aquele neurotransmissor, com o passar do tempo, continua sendo bombardeado pela mesma energia tóxica. E as mesmas células sensitivas do teu sistema nervoso e os mesmos condutos neurológicos onde passa a atividade elétrica começam a ser cada vez mais bombardeados. E o que é que acontece? É como eu falei no começo, toda doença quando retorna, ela retorna pior. Normalmente a gente dá um tempo de 4 meses. Porque ele vai tomar aquele remédio que vai ajudar a estabilizar na ansiedade, na irritabilidade, no humor, essas coisas todas. Entende? Você fala, a coisa vai melhorando, com 2 meses a coisa está no auge, entende? Depois de 4 meses, se você não mudou, vai descer de ladeira abaixo. E aí você não tem que reclamar, porque a coisa vai ser pior. E a gente dá estatística para isso. O que é que acontece com o quadro depressivo e o transtorno depressivo leve? 75% de cura com medicação, 75% de cura com psicoterapia, 95% de cura quando você junta as duas coisas. O que é que acontece quando a doença recrudesce? Provavelmente remédio o resto da vida, né? Vai fazer o quê? Porque você tem 1 ano para tratar e sair bem da coisa. Se você passa de 1 ano ainda com sintoma residual, você já cronificou a doença. A lesão do teu cérebro vai se intensificando. E é como Kardec fala no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é a última palavra de Kardec. Na prece que você faz pelos obsidiados. Ele tem uma nota lá. Ele faz a interpretação, que está lá, é a mesma que ele usa no livro da Gênesis, ele dá as preces e depois ele faz uma nota. Lê a nota, é desse tamanho assim. E ele diz o seguinte: depois de algum tempo, se a pessoa cronificar o quadro obsessivo, ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Porque lesou bastante o cérebro daquela pessoa. Então é assim que a coisa acontece, sabe? Então, num quadro de neurose, em que você sabe que está doendo, você sabe que está tendo uma perturbação afetiva, emocional que você não dá conta, mas que a sua consciência está lúcida. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade. Então você está entendendo e julgando a sua realidade, fazendo juízo e valor dos seus atos. Você sabe o que você está fazendo, né? Você está consciente. A tua mente está íntegra, então você consegue raciocinar, você consegue refletir, dá para você ter um diálogo, está entendendo? Dá para dizer uma coisa e você responder, ter coerência. Você tem isso tudo à sua disposição. Aí você medica, orienta, muda a maneira de viver e de encarar a vida. O cara não muda.
Porque é isso que o obsessor quer, que ele não mude. É igual, toma o remédio, melhorou, já estou bom. Ah, já estou bom. Todo mundo sabe o que diz. Eu vou tomar remédio no ano, por quê? Eu trouxe para vocês adesão de tratamento, vocês viram a adesão como que é, entende? É a mesma coisa na casa espírita, quando vem tomar os passos, mas toma, estou bom. Estou bom, já resolveram o meu problema, entende? Não dá certo. Não dá. Então a pessoa é isso aí, sabe? Todos nós passamos por essas influências. Em grau menor ou menor, todos nós passamos. O Nivaldo assume isso de público, que a pessoa, ele não conhece uma pessoa adulta que não tenha passado por um quadro de influência espiritual sutil desse jeito. Entende? Eu também não conheço uma pessoa, entende? Porque eu já vi várias vezes, eu queria entrar nesse troço aí, eu digo, opa, não é por aqui, vamos sair. Porque é desse jeito. Entenda, põe uma coisa na sua cabeça, entende? Nós somos pessoas extremamente vulneráveis. Nós temos comprometimentos imensos diante da lei de Deus. Baixa a tua bola e aprenda a ser humilde. Quando a gente fala que dessas 4 torres verdades, todos nós temos dívidas clamorosas, é porque é verdade. O importante é eu ficar vigilante para que eu não caia nos desvios da sexualidade, no narcisismo físico-moral, no encantamento do poder ou na fixação do dinheiro, porque se brincar você cai. Então fique vigilante, como Jesus falou, vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, porque está lá as leis de Deus para ele fazer tudo certinho, mas a carne é fraca, e ele se encanta com a carne e se compromete, entende? Então cuidado. É natural você sentir isso? É. Somos aprendizes. Todos. Sem exceção. O único mestre, Jesus. O resto é resto. O nome já diz resto. Ele está aqui e o resto está aqui embaixo. Está entendendo? É com ele que a gente tem que aprender. Foi o único título que ele aceitou, foi de mestre. O resto ele mandou todo mundo ficar calado, entendeu? Mas de mestre tudo bem, aqui eu aceito, porque eu sou mesmo. Entende? O humilde ele se assume, ele é mestre. Então, que eu aprenda com ele. Entende? Que eu saiba que em mim existe uma podridão de imperfeição. Porque foi ele mesmo que disse, vocês são tudo igual a tubo, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. A gente fica caiando, pintando por fora, né? É o próprio puritanismo. Mas não seja isso. Enfrente você. Analise, pratique autoconhecimento. Não deixe que perturbações externas tomem conta da sua casa mental. Mantenha a sua casa mental equilibrada. E a única maneira de você manter a sua casa mental equilibrada é quando o seu superconsciente, é quando a casa moralizadora da tua vida vai estar sendo regente do teu cérebro. Você vai estar focando no que é superior. Você vai estar focando no que é ético, no que é belo, no que é bom. Você vai estar estudando isso o tempo inteiro. Ocupa a tua casa mental nessa direção, porque não tem como uma influência negativa chegar até você. Você está focado no positivo. O seu intercâmbio mental está com espíritos melhores do que você. É uma escolha sua. Então, sai da preguiça, estuda, entende? Vá atrás de coisas que são edificantes. Você tem desejo de fazer coisas que não é edificante? É lógico que tem, meu. Quem não tem já está obsidiado e está vivendo de puritanismo. Tem sim, somos caiados por fora e cheios de podridão por dentro, meu. A gente enxerga o argueiro no olho do próximo, mas não vê a trave que está no nosso. Traz os ensinamentos de Jesus para a sua vida. Aprende com ele. Reconheça as mazelas que tem. E lute. Lute. Se esforce. Trabalhe. Vai corrigir essas imperfeições. Porque você está aqui para isso, está entendendo? Então, só você sabe os seus dramas íntimos. Eu não sei, nem ninguém sabe. A sua essência é sua, não é minha.
Então assuma a sua essência. Se analise e se corrige. Porque senão você vai entrar nesse caminho aqui. Gente, tratamento de depressão, hoje em dia, segundo a Organização Mundial de Saúde, está chegando a 400 milhões de pessoas no mundo. É gente para dedéu, meu. A gente está falando de doença estabelecida mesmo, meu. A gente não está falando dos outros quadros de transtorno de neurótico que são mais simples, não. E que eu estou passando por tristezas transitórias, tá? Então, aproveita. Aproveita, porque o momento é agora. Então não deixa para depois. Faz a tua parte. Canaliza com o que é bom. Entende? E vá vencendo as dificuldades da vida. Aprendendo que o seu corpo vai passar por situações que o corpo de todo mundo passa. Entende? E que a pessoa ganha energia até os 40, depois começa a perder, não tem jeito, vai perder mesmo, vai se acabar tudo, tá entendendo? Mas você vai estar ali firme, lutando, tá entendendo? Porque é isso que Deus espera dos filhos dele. Que trabalho. Entendeu? A gente sempre falou para vocês que as duas principais armas que a gente tem para se libertar das influências negativas, uma chama de higiene e a outra chama de trabalho. Quem está indo em busca da higiene não é só limpeza física, não, entende? É você ter regras, ter disciplina, ter padrões que vai te trazer bem-estar físico, mental e moral. Isso é higiene. Então, vá atrás de coisa edificante. Vá atrás do que é bom. Entenda que você tem tendência negativa, mas que você não vai deixar aquela tendência negativa tomar conta de você. Você quer ser diferente. Você quer melhorar. Então, educa tuas mazelas. Não reprima. Eduque. Eu sinto isso que eu sei que é negativo. Eu sinto. Mas eu sei que isso não é bom. Instrua suas emoções. Depure. Vá atrás do que é bom. No início o homem só tem instintos. Quando avançados e corrompidos, tem sensações. Quando instruídos e depurados, vai ter sentimento. Ele não falou reprimindo a emoção, não. Instrua, eduque suas emoções. Mostra o que é positivo e vai viver o que é positivo. Porque é assim que você vai educando o seu cérebro no sistema de recompensa, está entendendo? E você começa a sentir alegria e satisfação com coisas boas que você não sentia tanto antes. Mas à medida que você está vivendo e está trabalhando, você começa a sentir, sabe? E isso é fisiológico. Entende? E isso é natural do ser humano. Isso a gente traz desde que o mundo é mundo na vida da gente, sabe? E você tem que passar por essa aprendizagem, porque esse é o caminho que todo mundo tem que passar, uai. Você não é mais bonito do que os outros para dizer que Deus vai te privilegiar, porque não existe privilégio na lei de Deus. Então, se a maioria faz e é desse jeito, você vai ter que se adequar a isso e fazer também, meu. Porque outro caminho que você queira seguir vai ser um caminho equivocado. Isso não vai te trazer coisas boas. Está dando para entender direitinho a coisa? Então, é aí que está, de acordo com o meu temperamento, eu vou entrar nas neuroses, seja ela de irritação, com estresse, ansiedade, distúrbio de ansiedade ou depressão. Sabe? Enquanto isso se estabelece, o que é que eles querem mais? Eles têm que afastar dos hábitos salutares. Aí volta mais uma vez, de uma forma mais grave, num transtorno já orgânico. A pessoa tem que ir atrás de leitura edificante, prática religiosa, cuidados com o corpo e um ambiente equilibrado. Se ele fizer isso, ele sai da prova. Se ele não fizer isso, a coisa vai se agravar. Porque o intercâmbio mental vai ficando, entenda, cada oportunidade que eu estou tendo de superar a dificuldade que eu estou sentindo, isso quer dizer que vai haver um agravamento fluídico no caminho do domínio do obsessor sobre o obsidiado. Nada vai ficar estático. Não tem essa história de dizer, daqui 2 meses eu resolvo. Não. Ou você faz agora, ou daqui 2 meses vai estar muito pior.
Entende como que é a coisa? Então, é nesse momento, entende, que você tem que ir atrás de coisas salutares, porque ele vai fazer de tudo para que você se afaste cada vez mais de leitura edificante, de prática religiosa, de cuidados com o povo e do ambiente que você tem. Ele vai te afastar disso aqui, porque ele vai querer você isolado, sabe? Isolado. Então, o que é que a gente tem que entender com isso, sabe? Primeira coisa, eu sempre falei para vocês aqui, entende? Desde que a gente começou a estudar, 30 anos, mais 30 anos, então, eu sempre falo para vocês, o que é que eu faço? Me acordo, faço minhas orações, vejo paciente, coisa e tal, né? Já vou, chego no consultório, abro o computador, alguma coisa edificante tem que entrar ali. Não interessa, não tem boca. Está lá a página das receitas, está lá a página de alguma coisa do livro dos Espíritos, alguma coisa que eu estou estudando, entende? Alguma coisa que eu estou programando para a reunião de quarta, de quinta, agora de segunda também, vai ser aquele angu de caroço, mas isso é bom, por quê? Porque você foca no positivo, você vai atrás disso aqui, você se obriga a isso. Entende? A gente não gostaria de estar numa boa, não, a gente não veio aqui para estar numa boa. A gente não está aqui com carteira para você se divertir, não. É carteira de trabalho mesmo. Então, abre algo edificante. Faz isso. Leva isso para dentro da tua casa. Entende? Faz com que tua mulher ou filho veja alguma coisa edificante também. Estimula isso, porque você tem que educar seu filho no caminho do bem, gente. E você tem que dar um exemplo para ele, sabe? Sabe o que é você dar um exemplo? Não é você ser hipócrita, não dizer, vai fazer, mas eu não preciso. Vai você. Não seja hipócrita. Faça. Mostra para o teu filho por exemplo. E faz junto com ele, quando chegar de noite, junto à família. Tem algum papo espiritual descontraído, entende? Se der para fazer evangelho lá toda noite, faça, entende? Porque a coisa é bom, é produtivo, entende? Vai trazer só luz para dentro da tua casa e tudo aquilo que está em volta da tua casa. Então, os outros vão dizer que você está ficando doido? Acho que vai mesmo, entende? Mas isso é problema dos outros, tá entendendo? O seu problema é a sua vida e a vida daqueles que Deus te deu para que você coloque no caminho do bem. Entende? A opinião dos outros é dos outros, não é minha. Então, se eles estão falando a verdade, não tem problema. Se estão falando a mentira, também não tem problema. Deixa falar. A boca do povo é igual a boca da noite, sabe? Não tem começo nem fim. Entende? Então, deixa falar o que quiser. O importante é o que você está fazendo, para que você saia dessa vida com a sua consciência tranquila. Sabe? Senão você vai perder a chance, entende? De poder ter dado um grande passo nessa encarnação e você vai olhar para trás depois e dizer que, pela opinião dos outros, você deixou de lado. Entende? Isso é tão grave que no livro do Mensageiro de André Luiz, tem uma conversa lá entre os espíritas falidos, né, que tem 3 mulheres falando, e uma delas falando, né, que a perdição dela foi o marido que foi meio intransigente e ela simplesmente baixou a bola. E ela disse, faltou coragem de minha parte. Porque se eu tivesse coragem, eu não teria deixado ele fazer o que ele fez comigo. Sabe? Então, eu acho bom você ler esses exemplos, porque isso toca na gente, sabe? Porque a gente passa por situações semelhantes. Aqueles exemplos servem como um retrato de fora que está se identificando com o meu sistema de recompensa que vai me dar prazer. Entende? Então, eu me identifico com aquela imagem e eu vendo qual o desenlace da coisa correta que deve ser, eu tomo para mim e aquilo facilita de eu fazer a coisa correta também. Então, vai ler, faz isso, deixa teus filhos perguntar, vai estudar para responder perguntas do teu filho, entende? Se obrigue a isso, se obrigue a ser bom, se obrigue a estudar o que é bom, sai da superficialidade, da mediocridade, entende? Isso já passou, não temos mais espaço no planeta que está entrando no caminho da regeneração. O planeta de regeneração são pessoas que vão querer só fazer o bem, querer fazer o bem, não fazem, mas querem, então na luta, estão fazendo,
Tá? Então, que a gente se enquadre nisso, porque às vezes eu vejo as pessoas perguntar, mas será que eu vou ficar no planeta de regeneração? Não, você decide agora. É agora que você decide. Comece a querer fazer o bem, para você e para todos aqueles que estão em tua volta. Você já está credenciado a continuar aqui. Entende? Mas se você for uma pessoa esforçada, você pode aproveitar esse momento e até sair desse planeta e ir para um planeta de regeneração mais adiantado. Depende do esforço de cada um. Entende? Então, pensa desse jeito e faz desse jeito, porque o lucro vai ser só seu. Então a gente foi uma leitura eficaz. Depois a gente vai estar na prática religiosa. Muita paz aqui. Analisa teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrato e cada criatura consciente pode sintonizar com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscarás, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens à caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelo vício de variada expansão. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás um coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próximo e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com o propósito escuro da retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da elevação que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Perseverança, Senhor Jesus. Dai paciência e tolerância para que possamos trilhar por esse caminho com mais segurança, meu Pai. Senhor Jesus, ilumina esses lares que se encontram em desarmonia, nesses lares que se encontram doentes. Aumenta, Senhor Jesus, a fé, a esperança. Que Deus, em sua infinita bondade, nos dê paz, fraternidade e
e nos ensina a ser mais tolerantes e menos egoístas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de